Bem-vindos, amigos e amigas do Ponto a Ponto, mais um programinha preview da temporada 2025 da NFL para vocês. Hoje, como vocês já viram no título, NFC East, visão do atual campeão da NFL, tá? Que a gente tem que falar, esse é o detalhe que eu faço questão de lembrar. Tem a bandeira do Brasil no anel de campeão. Tá ok? Tá ótimo? Beleza? Tem, Jaque? Tem? Tá aparecendo, tá no cantinho da imagem, apareceu aí, tem algo na sua camisa? Apareceu, o que é isso? Eu me esforcei, Olha só, pra aparecer. olha só. Então, NFC East hoje falaremos. O pessoal tá acompanhando nossa série aqui de preview da temporada. Estamos passando divisão por divisão e estamos sempre procurando trazer pelo menos um torcedor por divisão para ter aquele palpite pouco clubista, aquela resenha, aquela zoada. No programa, no último que vocês viram, foi o Rafão Martins falando pelo Vikings e o Marcos Covelli, nosso amigo do Packers BR, falando do Packers. Rafão até zoando, falando assim, não, que o Vikings eu vou acreditando. Aí eu lembro que é o Vikings, eu falo, não vai funcionar. Entendeu? Então, a gente tem essa grande zoeira. Hoje, vocês me conhecem, eu sou Pedro Pinto, à esquerda na tela, nosso queridíssimo Lucas Abrantes. E à direita, nossa convidadíssima, nossa amigaça, amiga mesmo aqui do canal, tá? Amiga de. Pô, a galera aqui acompanha a NFL há muitos anos, a gente se conhece há muito tempo já. Amiga de vida, amiga do de canal. amiga de vida, amiga de vida mesmo, não é amiga só de trabalho, não, amiga de vida. E é um prazer, Jaque Lima está aqui com a gente hoje. Salva de palmas primeiro. A lenda, porra. Primeiro. Campeã da NFL, campeã. Campeã não, avassaladoramente campeã. Como torcedor do Broncos, tirando a minha skin de analista por um momento e botando de torcedor, como torcedor do Broncos, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês fizeram bem, para a humanidade. Espero que você repita mais vezes. Ó, seguinte, galera. Vou pedir, inclusive, agora, quer seguir o trabalho da Jaque? Quer seguir onde encontrar a Jaque? Tá na descrição do vídeo. Você só desce aqui rapidinho, tá assistindo, desce, enquanto eu tô explicando aqui a abertura do vídeo. Vai e segue a Jaque lá, beleza? Olha, preview das divisões, né? Quem tá acompanhando já essa série sabe como funciona. Pra quem não sabe como funciona, a gente vai passar os 4 times da divisão do pior para o melhor posicionado na temporada passada, beleza? A gente vai passar pelos jogadores mais importantes que saíram do time, talvez até técnicos, dependendo do time, dos jogadores mais importantes que chegaram, as escolhas do draft, e aí a gente troca uma ideia bem leve, bem resenha aqui, pra falar o que a gente espera desse time pra temporada, se a gente acha que melhora, que piora, se tem algumas peças, uns pedaços da engrenagem que trocaram, que pode ser que mude o que a gente espera desse time pra 2025. Pra abrir, como a gente falou aqui, vai ser do pior para o melhor. A gente tem que falar de New York Football Giants. New York Football Giants 3-14 em 2024. Teve uma temporada, de fato, tenebrosa. Tá? Tenebrosa, mas muitas coisas mudaram para 2025 e a gente vai passar aqui. Eles perderam, né? Falando do elenco. Agora as 4 vitórias vêm. Agora as 4 vitórias vêm. Lá vem 5. Agora vem 5. Uou! Olha, eles perderam o Isaiah Simmons pro Green Bay Packers. O quarterback Drew Lock saiu pro Seattle Seahawks. Azeez Ojulari e Adoree Jackson foram pro Eagles. Jason Pinnock, o safety, saiu pro 49ers. Alguns nomes que chegaram. É aí que tem muita coisa diferente, tá? Russell Wilson e Jameis Winston chegaram pro quarterback room. Lil Jordan Humphrey é um novo wide receiver por lá. Paulson Adebo, cornerback do Saints, de Lucas Abrantes, chegou. Javon Holland, Roy Robertson Harris, Kevin Wallace também chegam para esse time. Chris Broad, linebacker do Ravens. Chauncey Golston, linebacker também do Cowboys, chega. E através do draft, que a gente tem os nomes, talvez, que a gente vai mais falar por aqui hoje, né? Teve o Abdul Carter, escolha de primeira rodada. Jackson Dart, né? Eles fizeram um trade-up para selecionar o quarterback de Ole Miss. Darius Alexander, defensive tackle de Toledo. Cam Scatterbo, running back de Arizona State, selecionado na 4ª rodada. Marcus Mbow, Thomas Fedoni, Corey Black, fecham aí a lista dos jogadores draftados pelo New York Football Giants. A primeira pergunta que eu faço é: o que esperar deste quarterback room do Giants, que pra quem tá acompanhando a preseason, já está divertido. Jameis Winston tá pros caralho completamente já na preseason, como ele sempre tá. Ele é diversão, mano. Ele é entretenimento. E eu vi um tweet, que pra mim é um dos melhores tweets, sugestões de mudança de regra da NFL que eu já vi. O cara falou: eu sugiro o Jameis Winston ser um quarterback com contrato fixo com a liga. Onde eu te dei essa ideia no programa, esqueceu dele ser o quarterback fixo do Thursday Night Football, pra mim? Não, foi essa. Ele tem que ser o QB dos 2 times, pra mim. Sim, essa, mas eu vi. Mas essa ideia pra mim foi até um improvement pelo seguinte: ele é quarterback fixo da liga, e aí todo time
Que tá assim, mano, esse time é um time que não tem graça nenhuma de assistir. Ele vai pra esse time nessa semana, porque vai ser must-watch football. Vai ser must-watch football instantaneamente. Você sabe qual é... Olha, já vou fugir um pouco da pauta, mas você sabe qual é o time que merecia um Jameis Winston? O Colts, cara. O Colts, caralho, o Colts merecia muito. Nossa, com o Jameis Winston, assim, no mínimo, a diversão ia vir, porque no momento é só melancolia, né, naquele time. Cara. Mas eu acho que, assim, ia encaixar. E Colts é aquele time de Thursday Night Football ruim, não é? Não tem essa cara? Sim, cara, então, o Colts... Cara, pra mim ia ser o fit perfeito. Você tá nessa também, Abra? Já tem algum outro time em mente aí que você fala, pô, se ele jogasse aí um joguinho ou outro com esse time, seria entretenimento. Pô, cara, a gente tá pensando em time sem QB só ou só... Não, pô, é time que possa vir pra ser reserva? Não, time que precisa de entretenimento. Entretenimento. Não, time que precisa de vida. Que aquele time... Precisa de Mas- alguém pra lá Que, por exemplo, vamos lá. Você Você deve estar pensando no Saints. O Saints... Não. Vocês têm isso, e vocês têm a questão do QB. Mas o Colts é um time hoje que ninguém para e pensa assim, eu vou ver o jogo do Colts neste horário. Qual um time que tá assim, se você coloca o Jameis Winston lá, você fala, eu vou ver o jogo desse time. Mas eu posso te trazer uma outra perspectiva, por exemplo? Dentro dessa mesma pergunta, tem times que precisam de entretenimento por não ter nenhum. Mas tem times que já têm um entretenimento, mas você pode jogar um pouquinho mais. Eu vou dar um exemplo. A gente tem o nosso Philadelphia Eagles, que tá no programa de hoje, e que tem um wide receiver com dislexia que demorou 18 semanas para ler um livro de 80 páginas. Imagina o Jameis Winston dividindo o banco com esse cara, entendeu? Você já imaginou o Winston com um livro do lado... No jogo seguinte, o Winston ia aparecer com o mesmo livro do lado dele. Eles vão ler juntos. Eles vão sentar para ler juntos. Sabe qual é o pior? Eu vou concordar por um motivo. Imagina Jameis Winston no reserva do Jalen Hurts, cara. O quanto o Jameis Winston ia estar, já que ele ia estar só pela zoeira. Só pela zoeira. Cara, imagina ele fazendo Eat the Dub toda a vitória do Eagles, toda. Que ano passado foram 14 na temporada regular. Toda a vitória ele vindo aqui assim. Pepe, você imagina o Jameis Winston fazendo um tush-push. Acabou. Se ele faz um TD num tush-push, acabou. Me conquistou. Você não precisa mais de nada na NFL se você tem essa imagem. Não, me conquistou. Mas acabou. Me conquistou. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente tá falando de Jameis Winston, não vamos falar do Giants e vamos falar desse quarterback room, que é um dos quarterback rooms mais peculiares dos últimos anos, tá? Porque você tem o Russell Wilson, que segue tentando encontrar uma oportunidade de ser um quarterback titular na liga ainda. Eu acho que já passou, tá? Acho que a carreira dele já tá indo pros momentos finais. Você tem o Jameis Winston, que enfim, é entretenimento puro, mas ao mesmo tempo... Tá por ali, mas ao mesmo tempo, ele, se você precisar colocá-lo pra jogar, dá pra jogar, não é como se fosse um cara que você fala, a derrota é garantida, não é isso. Você vai ter o Jameis Winston Experience, mas pode sair uma vitória disso aí. E você tem o Jackson Dart, que é um dos quarterbacks que mais me intrigou nessa classe, fizeram um trade-up. E eu tô curioso pra saber de vocês, cara. Vocês acham que o Russell Wilson começa mesmo o ano como titular? Vocês acham que o Jackson Dart senta esse ano inteiro? Você acha que ele entra cedo na temporada, tarde? Lá ele, né? Obrigado, Lucas Abrantes, você viu sua cara. Vocês acham que o Jameis Winston pode ser trocado? Você acha que ele assume em algum momento? O que vocês estão achando desse quarterback room? Eu acho que isso vai depender muito da questão do calendário deles, tá? Já vou colocar aí uma outra perspectiva, que é o seguinte: o calendário do Giants, de toda a NFC East, é pesado. E o do Giants é pior ainda, porque, se eu não me engano, o bye week deles é na semana 14. É isso aí, cara. Semana 14, perfeito. Então, assim, eles vão ficar 13 jogos direto jogando, playando, e com a questão de que, assim, confiar no Russell Wilson, um cara que tá vindo aí no seu terceiro ano, no terceiro time consecutivo, né? Terceiro ano em time diferente. Saiu do Broncos, foi pro Steelers, agora tá no Giants. Não conseguiu mais se firmar, concordo plenamente com você de que, para mim, o tempo dele já foi. Já passou. Jameis, a gente sabe que é o cara, eu costumo chamar ele de 30-30, porque ele é o cara que teve aquela lendária temporada de 30 touchdowns e 30 interceptações. O cara é isso, ele entrega 30-30. Então, não dá para confiar. E o Jackson Dart ainda é muito cru, mas eu acho
é a minha opinião, que a depender de como forem os primeiros 5 jogos da temporada, eu acho que os primeiros 5 são ali do Russell Wilson. A depender de como caminhar, se eles acharem que precisam de uma renovada, eu acho que eles já vão botar o Dart para rodar já. Por quê? Porque eles não vão poder esperar bye week. Sabe? Geralmente esse tipo de coisa acontece. Vamos testar o time até ali a bye week, na semana 6, na semana 7, todo mundo assumiu que é uma temporada de reconstrução, depois a gente vê o QB. O Giants não vai ter isso. O Giants ele vai ter que já definir a temporada dele basicamente antes da bye week. Então eu acho que, a primeiro momento, Russell Wilson, Winston, só se realmente o calouro tiver 0 pronto ou eles acharem que não vão queimar. Mas se não tiver outro jeito, eu acho que Dart assume ali mais pro lado da 5ª, 6ª semana, caso o Giants tenha aquele retrospecto que o Abrantes falou, né? Que ele vai em busca da 4ª vitória, 4,5. Não tá fácil pra abrir a temporada mesmo, né? Não tá fácil, cara. At Commanders, at Cowboys, Chiefs em casa, Chargers em casa. Não, eles têm Primeiro mês eu tá ia até complementar o que o Jack falou, eles têm o schedule strength é o mais difícil da NFL. É o pior pra abrir a temporada, né? Imaginei que fosse. Tem caras que fosse mesmo. Você tá pensando por aí também, Abrantes? O pessoal que acompanha a gente aqui sabe que a gente já teve outros debates como esse por aqui, a gente falando de talvez eles ficam com o Dart no banco até o final do ano, mas a Jaque levantou um ponto fantástico, cara, que é a questão do início da temporada. Se a temporada começa mal, se eles começam perdendo tudo, a gente supondo que não, eles draftarem o Dart, o Dable, e a gente já começa a entrar em outra pergunta, né, do trabalho do Brian Dable e do Joe Shane. Né, que eles compraram mais um ano com a escolha do Dart, compraram mais um ano de falar, não, ele tá meio cru, ele tem que desenvolver. Se a coisa começar a desandar muito cedo na temporada e o John Mara chegar e falar, cara, olha, eu sei que né, ele tá cru e tudo mais, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Você acha que pode acontecer isso? Ou vai ser, eles vão o máximo tentar segurar o Dart pra, se não nem jogar esse ano, entrar só, por exemplo, depois da bye week? Então, cara, eu vou por um caminho, assim, parecido com o da Jaque, mas eu acho que um pouco diferente, no sentido de eu acho que o desenho é aquela mesma coisa do exercício que eu já comentei, né, algumas vezes com você. Eu tento muito fazer essa inversão de perspectiva, olhar pelo lado da franquia para tentar entender mais o caminho com que eles enxergam lá dentro do que o que a gente em si acha sobre o QB A, B ou C. No caso do Giants, eu acho que eles estão traçando um plano muito claro, e eu vou botar aspas nesse muito claro, mas eles estão traçando um plano para justamente tirar proveito desse ano extra que o Joe Shine e o Brian Daboll ganharam draftando um QB. E justamente por isso a questão de draftar um QB testa de ferro com muita experiência e respeito na liga como o Russell Wilson, independente de nível de performance ou não, mas é um cara que tem um nome para segurar a vaga por um tempo, né, digamos assim, para eles justamente poderem colocar o Dart no momento em que eles julgarem. Correto. Enfim, eles julgarem, perfeito. Eles julgarem correto. Então, tipo assim, a questão do James Winston, ela é, pra mim, junta com isso. É justamente. O Dart, eu acho que não se esperava que ele jogasse essa Preseason da maneira que ele jogou. Eu acho que ele mostrou um nível mais alto na Preseason do que já se esperava dele no primeiro ano. Então, pode ser com que isso faça com que digamos, esse caminho entre ele e o Winston reduza um pouco, sabe? Mas uma pressão maior para colocá-lo em campo, né? Eu ainda acho que mesmo com uma temporada até consideravelmente ruim, a gente vai ver pouco do Dart em campo assim, justamente por isso. Porque eu acho que o quanto mais eles acelerarem o processo de colocar ele em campo, mais eles vão estar queimando, botando em risco esse ano extra que eles receberam. Sim. Porque aí se ele entra em campo e ele não evoluiu, ele tá mal, vocês não são cara pra resolver, forte abraço. Exato. É isso, exato. Quem toma são eles. Mas aí eu acho que você também acaba puxando pelo outro lado, porque assim, você confiou, vamos combinar aqui que
Talvez não fosse para Brian Daboll ainda estar no cargo. Tem alguém Pode que ser. discorda? Eu não discordo, não. Acho Não, que ele e o Joe Shane poderiam ter rodado. Ele e o Joe Shane poderiam ter rodado tranquilamente. Eu acho também. Eu acho que eles estão ali há mais tempo do que talvez, principalmente por conta da temporada passada. E aí você dá mais um ano para eles em cima de um quarterback que você não vê nem jogar, então você está dando 2. Uhum. Sim. E aí, se eles têm, de novo, uma temporada, sentamos o nosso menino para esperar, tomando 3 vitórias só durante a temporada, 4 vitórias, o quanto que esse trade-up valeu? Porque eles deram trade-up para ir atrás do Jackson Dart. Não foi do tipo, estava ali no board, vamos pegar um menino para aprontar. Não, eles subiram para pegar um quarterback, que é uma promessa no último ano. E aí imagina se esse ano eles são top 3, num ano que teoricamente vai ser forte para QB, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que todos esses fatores, eu acho que vão ser colocados ali na balança na hora de decidir se ele entra ou não. Primeiro, sim, se o Giants conseguir uma temporada consistente, não vou dizer boa, mas consistente. Ele é claramente o pior ali, time da divisão. você- Claramente o pior time da divisão, né? não, acho que Claramente. é o pior. É. Se você consegue aí 6 vitórias em 13, tá de boa, pelo menos na minha opinião. Aham. Se você Tá ótimo. você já tem aí uma baita de uma evolução, bye week, não precisa você colocar o menino. Agora, se você chega ali na semana 7, na semana 8 com uma vitória, Vai começar a salgar. entendeu? Vai começar Começa a a salgar. Principalmente pensando nesse planejamento. Pô, deixei o técnico, deixei o coordenador, porque a gente draftou um QB para mais um ano, só que esse QB não vai nem jogar e a gente ganhou um jogo só. E desses poucos jogos que o Giants possivelmente ganhe nesse ano, vocês acham que pode ser o caso? Quem sabe que rivalidade clássico de divisão não é tanto quanto o futebol, né? Porque quando o time tá muito melhor no futebol americano, geralmente ele vai vencer mesmo o jogo. Mas podem acontecer tropeços, né? São equipes que se conhecem muito bem, se enfrentam 2 vezes por ano, todo ano. Vocês acham que esse Giants, do ano passado, esquece, é o time que ficou pra trás. O Giants desse ano, vocês acham que ele tem capacidade de, vamos lá, estragar a temporada de algum desses times, de talvez arrancar uma vitória que não era pra arrancar, isso faz o time cair de uma seed 2 pra uma seed 5, de uma seed 3 pra uma seed 4, pegar um confronto ruim nos playoffs? Vocês acham que tem capacidade disso ou não? Eu acho que para Eagles muito difícil, mas roubar um joguinho em casa de Commanders e Cowboys não é Eu impossível. acho perfeitamente possível também. Eu não acho impossível. Eu acho que Commanders, a gente já vai falar deles, Commanders tem o potencial para sofrer aquele efeito que tem um nome bonito, que eu sempre esqueço qual é o nome, mas que é o segundo ano É o de um sophomore time muito slump, né? jovem. Sophomore slump. Sophomore slump. Isso aí, sophomore slump. Que é o segundo ano de um time que foi muito bom com o calouro matando a pau. A gente viu isso acontecendo agora com o Houston Texans. Houston Texans no primeiro ano de CJ lá e depois não deu o que deu. E agora a gente pode ser que aconteça de novo com o Jayden Daniels. E sendo assim, é muito possível que o Giants, pelo menos dos Commanders e dos Cowboys, que é uma bagunça, eles consigam roubar pelo menos um jogo. Eu não acho que ganhe os 2. Entendi. Mas um jogo eu acho que dá pra fazer uma gracinha. Eu vou até aproveitar então, vamos passar aqui pra um desses times, vamos passar pro Dallas Cowboys. Um desses times que, né, fechou a temporada passada 7-10, tá? Dallas Cowboys que demitiu Mike McCarthy depois de 5 temporadas, 49-35 na temporada regular. E aí. Jerry Jones não quer, né? Então, desculpa. Olha, quem tá vendo a série do Cowboys na Netflix, honestamente, eu fico mais incomodado com o Jerry Jones do que eu fiquei anteriormente. Eu tô cada vez mais incomodado, porque... Enfim, isso aí é um papo para um outro momento, senão a gente vai entrar em outro assunto. O número do Mike McCarthy, os números dele na regular season não são ruins, 49-35. O número que incomoda é de playoffs, 1-3. Tá? Apenas uma vitória em playoffs. Eles contrataram o Brian Schottenheimer, que é filho do lendário Martin Schottenheimer, um dos grandes head coaches da história da liga. Trabalhou com Browns, trabalhou com Chiefs, com Chargers, com Redskins. O primeiro trabalho dele como head coach é esse agora. Ele era o atual offensive coordinator do Cowboys, 23 e 24, mas já tinha sido offensive coordinator do St. Louis Rams, tá? 2012 2014, e do Seattle Seahawks 2018 a 2020. Clayton Adams chega para ser o defensive coordinator, offensive coordinator, tá? Ele nunca foi um coordenador ofensivo na carreira, mas não deve ser o play caller. Matt Eberflus, que foi demitido do Bears, chega para ser o defensive coordinator. Os jogadores que eles perderam: Cooper Rush,
quarterback foi pro Baltimore Ravens. O Jordan Lewis, cornerback, foi pro Jaguars. O Chauncey Golston, DeMarcus Lawrence, importante essa perda, foi pro Seattle Seahawks. Rico Dowdle pro Panthers. Brandon Cooks voltou pro Saints. E os nomes que chegaram: Javonte Williams, Miles Sanders pro backfield. George Pickens na troca com os Steelers. Joe Milton numa troca com o New England Patriots. Kenneth Murray Jr., Khair Elam, cornerback, chegou do Bills. Jack Sanborn. Dante Fowler Jr., que foi pro Commanders. E o Solomon Thomas, que foi pro Jets. No draft, Tyler Booker, de Alabama, na primeira rodada. Donovan Ezeruaku, de Boston College. Shavon Ravel, Jaden Blue, running back. Shamar James, Johnny Cornelius, Jay Toya, Phil Maffa e Tommy Kingston Bessouri, que é um dos nomes mais interessantes, talvez, aí do draft. Vai entrar no Soletrando. No Soletrando. Cara, o Cowboys, a gente já falou isso, todo mundo já viu isso aqui em Twitch, Instagram, TikTok, na própria live aqui no Ponto a Ponto. Jayden Daniels e Jalen Hurts nasceram, foram pro high school, foram pro college, ganharam Heisman e chegaram na final de conferência antes do Cowboys voltar pra uma final de conferência. Todo mundo já viu essa estatística. Seria injusto da nossa parte, enquanto mídia, né, imprensa, né, analistas de futebol americano, seria injusto da nossa parte cobrar sucesso imediato de um time que tem um rookie head coach, ele nunca foi head coach na vida, seria injusto? Sim e não. Não, eu acho que sim. Desculpa, Abrantes. Eu acho que é sim, porque você pegar qualquer calouro de qualquer posição, você vai ter aquele benefício da dúvida ali num primeiro momento. Porque a gente entende, a gente já passou por isso com outros técnicos. Por exemplo, quem é que não lembra de Chip Kelly? Que Chip Kelly em Oregon era aquela coisa, era uma coisa absurda. Ele veio para a NFL, onde ele passou na NFL, ele fez desastres e fez estragos. Realmente, você assumir um comando de um time, ele não é uma coisa que você aprende de um dia para a noite. É óbvio que tem muitos talentos e que, se tratando de Cowboys, eu acho que a cobrança em cima deles deveria ser menor ainda, porque a gente sabe, né, a gente ia entrar nesse papo, que um dos maiores problemas do Dallas Cowboys é a interferência do seu Jerry Jones no seu núcleo de futebol, em como ele se comporta, em quem vai, em quem não vai. E é um problema que é recorrente de... Mas é um problema pra você, Jaque, mesmo? É um problema pra você? Quero mais é que o Jerry Jones fique vitalício. E coloca o filho dele lá também, com a mesma mentalidade, para poder gerenciar o Cowboys. Eu costumo dizer... Só pra checar o... Só, né? É importante. Sempre lembrando, aqui no Ponto a Ponto, o clubismo é 100% liberado. Então, quando quiser dar aquela... Pode soltar, É que Eagles me decepciona. Cowboys jamais, meu filho. Cowboys sempre dá um jeito de me deixar feliz. É sempre. Mas o que acontece? Então, eu acho que é injusto por conta desse contexto, de que não dá. Mas se a gente olhar pro grupo, pro elenco, tem como eles tirarem pelo menos um segundo lugar na divisão ali. Eles têm que ter como. Tá nessa também, Abrante? Cara, então, sim e não. Vou tentar... Só pra trazer uma estatística legal pra você aqui, antes de você responder até. Rookie head coaches, tá? Head coaches da primeira vez que eles foram... No primeiro ano como head coach, apenas 2 venceram o Super Bowl. Foi o Don McCaffrey, que venceu com o Baltimore Colts em 1971, e o George Seifert, que venceu com o San Francisco 49ers em 1990. São os únicos 2 head coaches calouros da história da NFL a vencerem o Super Bowl no primeiro ano. Né, eu acho Super Bowl uma coisa já completamente fora de cogitação. Pelo menos deveria ser, né? Dentro do The Star ali e da galerinha de Dallas em geral. O pessoal de Houston ali também. Toda essa rapaziada aí já pode descansar. Esse ano não vai rolar, não. Mas dito isso, falando sobre Cowboys e sobre head coach novato, existem todas essas questões que a Jaque citou, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, tem um outro lado para se olhar isso, que é o seguinte: show, você tem essa mudança, você precisa relevar certas coisas e entender que certos processos demandam tempo, né? Porque você está mudando um cara de posição, de cargo e posição também dentro da franquia, sim. E trazendo ele para um lugar com mais responsabilidades e etc., alçando ele a esse lugar de comando. E isso, com certeza,
traz o seu custo pro lado dele, mas ao mesmo tempo, o outro lado ele é válido, na minha opinião. Se ele tá ali, é porque teoricamente ele é capaz de estar ali. Então ele tem que ser cobrado como tal, sabe? O Dallas Cowboys, pra mim, na verdade, a grande questão dele vai gerar em torno de 2 fatores. O quanto esse time vai clicar sob esse novo comando, o quanto a gente vai ter de diferença e resposta desse elenco sobre esse novo comando, com o Sid Lamb, com a chegada de George Pickens, e assim, a gente tem o Javonte Williams, que temos questões. Ele tem questões com a medicina, não é nem a gente que tem questões com ele. E é meio complicado, mas você tem outras opções. E tem a questão do Micah Parsons, que é quase que cômica. Você vê como tudo isso está sendo feito, como tudo isso está sendo lidado. Então, é uma franquia com. Já que sorrindo de felicidade, né? Existe todo eu acho que é a franquia dentro dessa divisão que mais me coloca pontos de interrogação, tá, Pepe? Então eu posso te dizer o seguinte: eu não me surpreendo se eles forem aos playoffs e eu não me surpreendo se eles ficarem em terceiro lugar, mais perto do Giants do que do Commanders, assim. Para Entendi. mim é uma coisa, tem muita volatilidade ali, muito ponto de interrogação dentro de todos os locais. E a minha pergunta que complementa isso, que a gente tem essa questão do head coach, que é um head coach calouro, e todas as questões de Jerry Jones e Cowboys e tudo que vocês falaram agora, beleza. A segunda parte da pergunta é sobre Dak Prescott. Tá? Dak Prescott, assim, gente, não existe, com o atual contrato do Dak Prescott, não existe nenhum cenário em que ele é trocado ou cortado, quer que seja do Cowboys, antes de 2028. 2028, tá? Então eles estão presos ao Dak. Até onde vai a paciência com o Dak? Até onde vai que ele é um bom quarterback, a gente não tá dizendo que ele é ruim, tá? Ele é um bom quarterback, as pessoas pegam muito no pé dele, porque é o Cowboys e é natural se cobrar mais do Cowboys, independente do time que você torce, enfim, analista e tudo mais, é natural. Até onde vai, até onde pode ir a paciência do torcedor do Cowboys, especialmente, com o Dak, cara, tá na hora dele pegar esse time, botar nas costas e falar, vou carregar. Vou levar. Eu vou fazer. Porque pelo salário que ele tá ganhando, ele tem que fazer isso. O salário dele é um salário de quem pega o time, bota nas costas e leva. E o torcedor vai esperar isso. Então, isso é outra pergunta também. É justo a gente esperar isso do Dak? Porque o salário dele comanda isso. Eu acho que o salário do Dak não corresponde àquilo que ele joga, não. Pois é. O salário do Dak, ele corresponde a uma pressão de mercado. Foi um vacilo do senhor Dallas Cowboys ter empurrado com a barriga, e todo mundo sabe que o próximo QB mais bem pago da liga vai ser o próximo franchise de qualquer time. Porque essa é a demanda de mercado de salários hoje da NFL. A gente vai ver QBs que não são maravilhosos, que não são absurdos, mas que são sim o franchise QB daquela equipe, como é o Dak Prescott, pegando o maior salário da liga, porque ele foi o último a assinar. Então, assim, na minha opinião, o salário do Dak Prescott foi puramente uma questão de mercado. Não foi uma questão de ele ser o jogador que merece ganhar essa grana toda. No entanto, ele está ganhando. Não Pois tem, é. Podemos explicar o que foi. Ele tá ganhando esse contrato, exatamente. Ele tá ganhando esse contrato. E eu não acho que o Dak Prescott deixa tudo tão a desejar assim. Como eu te falei, eu acho que às vezes o time ele implode de algum lado, seja ofensivamente ou seja defensivamente, em algum momento da temporada, que passa pouco pelo resultado individual. A gente não vai ver Dak Prescott fazendo o que Joe Burrow faz. Não vai, porque eles não são os mesmos quarterbacks. Acabou, não vamos. Mas a gente pode ver um cara consistente. Só que aí você vai lá e pega os números do Dak, você não pode me dizer que ele não é um cara consistente. E ele entrega. A consistência ele entrega. Agora, infelizmente para eles, felizmente para mim, eles não conseguem desenvolver desses resultados,
vamos dizer assim, dessa sequência que o Dak Prescott consegue levar, transformar isso em resultado palpável, principalmente em playoffs. Agora, esse ano eu acho que ele tá com um corpo de recebedores ainda melhor, porque você tem George Pickens, você tem Sid Lamb, você tem armas que podem elevar o seu jogo aéreo, certo? Eu acho que tá faltando no jogo terrestre. Do jogo terrestre tá um problema. O jogo terrestre talvez não acompanhe. O jogo terrestre talvez não acompanhe. Mas ele tem as armas para isso. No entanto, ele tem que ser cobrado como um jogador que assumiu um franchise quarterback, mas que todo mundo sabe que ele não é esse quarterback desse. Foi quanto? 50 garantido? Eu não lembro agora quanto. Cara, foi por ano. Tô puxando aqui, ó. Eu vou olhar aqui o contrato do Dak. Dak são 4 anos, 240 milhões, tá? Garantido. Isso. 231 garantido. Aí, isso dá mais de 50 por ano. Dá mais de 50 milhões de dólares anuais. Então, assim, você tem que cobrar como o cara que ele vai receber, mas sabendo que você não contratou Joe Burrow, você não contratou Patrick Mahomes, você não contratou Josh Allen, você não contratou Lamar Jackson. É isso. Top 4 da NFL não conta com o Dak Prescott, apesar dele ser o mais bem pago da liga hoje. Cara, isso é um problema pro Cowboys, tá? Isso é um problema pro Cowboys. E é um time que tem que resolver a vida, cara. Porque já passou da hora, né, gente? Passou da hora do Cowboys. É o único time da NFC East que não voltou pra final de conferência desde que eles foram a última vez, pô. Da NFC toda, desculpa. Que eles são o único time. Qual é aquela estatística de que eles são o único time de todos os esportes que não chegou a uma certa fase dos playoffs ainda? Final de conferência. Final de conferência, né? De você pegar todos os esportes americanos, tem uma parada que é só o Dallas Cowboys que sobra. Eu acho que o Dolphins tá há mais tempo sem chegar. Eu acho que o Dolphins tá há mais tempo. Então não é a estatística, mas tem uma outra que é assim. Tipo, se você pegar todos os times de todos os esportes, tipo, os americanos, NHL, NBA, etc., então, MLB, eu não sei, o que sobra é o Dallas Cowboys. Eu quero lembrar qual é, mas eu vou achar daqui a pouco. A gente vai achar. Dito isso, respondendo a sua pergunta, até onde vai a paciência do torcedor? Até achar um substituto. Do mesmo jeito que foi com o Tony Romo, mano. A gente viveu a mesma coisa com o Tony Romo. É uma boa resposta. A gente viveu a mesma coisa com o Tony Romo a vida inteira, entendeu? Então, assim, até quando vai a paciência do torcedor? Até chegar o próximo. Que ele fala que acabou a paciência, mas ele vai continuar assistindo lá o time todo domingo até chegar a solução. Isso é uma puta resposta, tá? Puta resposta, porque até chegar o próximo. Tem um time que encontrou o seu próximo, né? Tem um time que encontrou, que é o Washington Commanders. O Washington Commanders tem um franchise quarterback em Jayden Daniels, tá muito claro. Tá muito claro. Gente, tá muito claro. Jayden Daniels é um franchise quarterback. Vamos passar aqui que o Commanders, que fechou 12-5 temporada passada e perdeu para o Philadelphia Eagles na final de conferência. As mudanças do roster, tá? Perderam, e são perdas importantes, tá? Jonathan Allen foi pro Minnesota Vikings, De'Ami Brown foi pro Jaguars, Jeremy Chin, Cornelius Lucas, Dante Fowler Jr. foi pro Cowboys, Olamide Zaccheaus foi pro Bears, Benjamin St-Juste pro Chargers, enfim, são muitos nomes eles que chegaram, tá? Deebo Samuel numa troca com 49ers, Laremy Tunsil numa troca com Texans, Javon Kinlaw, Dietrich Wise Jr., Eddie Goldman para reforçar a linha defensiva, Jonathan Jones corner, Von Miller veio do Bills, Will Harris chega do Saints. No draft, Josh Connerly, linha ofensiva de Oregon, Trey Amos, cornerback de Mississippi, Jalen Lane é um bom wide receiver chegando, Kane Medrano, Ja'Cory Krosky-Merritt, ou melhor, o Bill, tá? Bill Krosky-Merritt, a pedido dele, tá? Bill Krosky-Merritt. O Commanders, todo mundo, até o torcedor do Commanders sabe, concorda, que o desempenho deles do ano passado foi precoce. Não se esperava que o Commanders fosse reverter a situação tão rápido e tão bem. Né? Se esperava que, não, a gente vai ter uma temporada com mais derrotas que vitórias, mas a gente pode chegar aí a 7 vitórias, dar uma melhorada, né? Já começar a projetar 10 vitórias, 11 no ano seguinte. 12-5 é uma inversão completa, tá? Reverteu completamente. E aí chega até a preocupar, quem sabe até iludir o torcedor. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte. Uma regressão é muito mais do que esperado, tá? É o sophomore slump, é o segundo ano do QB, a gente sempre fala que... O time piorou consideravelmente. O time piorou consideravelmente, tá?
quando o QB tem 20 jogos de tape já completos, se diz na NFL que aí é o momento que os coordenadores defensivos falam: eu já sei como você gosta de jogar, quero ver se você sabe adaptar. Tá? E tá chegando exatamente nesse ponto agora. Qual é o teto desse time para esse ano, com o Jalen Daniels lá? E se vocês acham que regride quanto? Regride até que ponto? Lembrando, eles fecharam 12-5 e chegaram na final de conferência. Então, para você me falar que esse time vai melhorar, ele vai pro Super Bowl. Se melhorar o desempenho do ano passado, ele vai pro Super Bowl. Então, eu acho totalmente irreal alguém virar e falar: o Commanders vai melhor que 2024. Isso é totalmente, pra mim, fora da racionalidade. Não sei vocês. Sim. Mas vamos falar de temporada regular? Vamos. Porque temporada regular, eu acho que cabia uma melhora, caso não tivesse isso, como o Abrante bem falou, que o time realmente piorou, Sim. perdeu umas peças importantes, principalmente na defesa. Trouxe Von Miller, trouxe Bob Wagner, mas são jogadores mais velhos, que o potencial de aproveito deles ali é mais uma questão de direcionar a molecada do que realmente dar profundidade para o elenco, do que realmente assumir a defesa nesse momento. E essa questão do Jalen Daniels e o ataque agora serem, vamos dizer, levados a sério, vamos colocar assim, por todos os coordenadores defensivos que forem encontrados. Mas, novamente, não é um calendário muito fácil, o calendário da NFC East, que pega a AFC West e a NFC North, não é isso? AFC West e AFC NFC West, North. NFC North, perfeito. É isso aí. Exatamente. É isso aí mesmo. Então, que tem grandes times, você vai ter que E enfrentar aí tem Lions, tem um jogo solto com o Dolphins no meio aí. Tem um jogo solto com o Dolphins. Mas aí você vai ter que enfrentar Lions, você vai ter que enfrentar Packers, você vai ter que enfrentar Chargers, você vai ter que enfrentar Chiefs, você vai ter que enfrentar Broncos, que não é um time ruim. Chargers, Então, Raiders, assim, entendeu? Então, assim, gente, Raiders, que calendário é esse, cara? Não é não? é um calendário Exato. pesadíssimo. E que eles estão aí num ano que poderia melhorar, pelo menos na temporada regular, ao meu ver, caso fosse contra todas essas estatísticas de realmente a gente ver um declínio. Só que pelo fato de eles terem perdido muitos jogadores, eu acho que essa queda na temporada regular também vai acontecer. Eu acho que eles vão ali buscar as 10 vitórias, mas eu acho que vai ter mais tropeços. Vai ser literalmente muito parecido com os Texans. Os Texans ainda tinham, né, aquela vantagem ali de que a divisão deles, a AFC South, ninguém quer direito. Aqui não. Aqui ou eles vão bem, ou você tem o Cowboys correndo por fora, e você tem o atual campeão que fez o que fez na temporada passada. Então, eu acho que vai ter aí um declínio legal. Também na questão da temporada regular. Eu acho que eles vão sair de um 12 para um 9, 10 jogos aí essa temporada. Que não seria ruim. Tá? Perante o schedule que estão enfrentando. Para um time que o Abrante acabou de falar, eu vou até jogando para ele, um time que piorou o elenco, Abrante. Olhando objetivamente, este elenco é pior que o elenco do ano passado. Ponto. Consideravelmente pior. Consideravelmente pior, tá? É um time que, olhando rapidamente para o futuro, muitos contratos de bons jogadores se acabando agora no final desse ano. Tá? Então é um time em situação complicada. Você acha que a regressão é mais ou menos por aí também? 10 vitórias, ou você acha que pode ser pior que isso? Sim, então, eu gosto bastante de. A gente vai separar essa em dois lados, né? Você sabe que aí já é uma política muito pessoal, e isso é muito pessoal de cada um que julga e assiste a NFL. Eu prefiro sempre, como o PP já sabe, utilizar o caminho mais, entre aspas, resguardado, de esperar um pouco para ver como que o novato vai responder ao segundo ano de tape, de gente adaptando ao jogo dele e tudo mais ao redor. E também é um time pior ao redor dele também, coisas... Tipo, tudo é diferente no seu segundo ano, sabe? Você tá enfrentando tudo num nível, teoricamente, mais complicado. Então, eu preciso ver como vai ser o Jayden Daniels acima de tudo isso. Acho que ele tem as ferramentas para ainda assim ser um QB de elite e se estabelecer nessa prateleira que ele se colocou no primeiro ano? Acho. Ponto. Dito isso, vamos separar essa parte e vamos falar de Washington Commanders.
separando essa parte falando do Washington Commanders, eu honestamente, assim, não estaria nem um pouco surpreso se esse time ficasse fora dos playoffs, ok? Eu acho que. Boas Não aspas estou dizendo nem essas. que vai, Boas aspas. Alô, mas Big eu Sean. acho Alô, Big que. Sean. Boas aspas. Quer que eu faça isso pro Matheus? Não, Cortar pro não, tô Matheus? zoando, tô gastando. Eu tô só gastando aqui. Tô pela zoeira, Vou facilitar pro Matheus, ó. Eu não acho difícil que o Washington Commanders fique fora dos playoffs. Independente do Jalen Daniels. E vou explicar até por quê. A franquia, ela, como eu falei, cara, o time ele consideravelmente piorou ao redor dele. E ele viu os outros 3 times da divisão melhorarem. Tá ligado? O Giants ele entra melhor esse ano do que ele estava ano passado. O Cowboys ele entra esse ano melhor do que ele estava ano passado. O Eagles entra esse ano melhor do que ele estava ano passado. Ou tão bom quanto, porque é meio difícil você ser melhor do que o primeiro, que já é o melhor. Então, deu para entender a lógica. Então, eu não acho que seria tão surpreendente assim para mim essa diferença ser sentida no time do Commanders. O Commanders, ele também, se não me engano, tem um dos schedules mais difíceis. Eu tô com a lista de schedules aqui. Ele é o 6º ou 7º mais difícil. Então, assim, não é muito complicado para mim imaginar um cenário em que as coisas, digamos assim, em que a gente é um exercício muito de imaginação, mas desconte esse ano anormal que teve no Jayden Daniels ano passado e siga para um ano de progressão natural da franquia com ele. Você entende o que eu tô dizendo? Tipo assim, sim. em vez do ano passado ser como ele foi, ele ser como a gente esperava que ele tivesse sido, e esse ano agora, novamente, É ele uma ser como a gente inversão, esperava. uma inversão, Exatamente. né? Tá, entendi. Exatamente. Então, mas as coisas elas podem ir pros dois lados, porque você pode chegar, na verdade, e ter a confirmação de que o Eden Daniels, ele é o Lisão Gaípe, de fato. Ele é um cara nível top 5, ele é um cara capaz de carregar, ele é um cara capaz de mudar. É que eu gosto Então, muito assim, do teu... Não, ele é o Lisão Gaíbe de fato, pô. o Lisão Gaípe com a naturalidade. É porque já acaba vindo com naturalidade. Então, assim, o Commanders é muito engraçado porque eu acabei de falar que o Cowboys ele é o time que tem mais dúvidas, sabe? O Commanders, ele não me tem, ele não me traz a mesma quantidade de interrogações que o Cowboys me traz. O Cowboys, nesse sentido, é pior. Só que o cara que é capaz de resolver tudo no Commanders, ele me demonstra um teto muito maior do que o cara que é capaz de resolver isso dentro de Dallas. Então, apesar do Commanders ele estar mais consistente para você fazer uma análise como um todo, entendeu? Digamos assim, ele tem um ponto de interrogação, que é maior. Cowboys tem vários pontos de interrogação espalhados que podem ser menores, mas que você precisa entender. Então, essa meiuca dessa NFC East, eu acho que vai ser salgada, porque você vai precisar entender muito do que vai acontecer com as 3 franquias. As 3 franquias têm muitas dúvidas, assim. Muita coisa pra O Eagles rolar, né? rindo ali. Eles estão olhando, que Não, legal, que engraçado a vida. Tá como a vida fácil, é né? boa. O Eagles, Abrante, é o atual campeão. Philadelphia Eagles fechou ano passado 14-3, tá? Venceu o Super Bowl 40-22 no papel, mas na prática foi 48, né? Que aí o Eagles falou, vou entrar com o time reserva, e aí o Chiefs acordou no finalzinho do último quarto. Mas meteu né? meteu um sonoro 48 até que eles falaram assim, gente, stop, he's already dead. E aí seguiram pro final do jogo, tá? O que os Eagles perdeu para a temporada de 2025? Vamos passar aqui. Tá, eu vou passar alguns nomes importantes daqui. Tem um específico. Diga-se de passagem, só antes de você passar, que o Howie Roseman é mais um período do ano que ele não vai trabalhar, tá? Porque ele já não trabalha no draft. Eles deixam os sabe times que cair. no draft ele só dorme, ele dorme, ele acorda na escolha dele. Os 31 times da liga falam assim, vamos trabalhar pelo Howie Roseman, né? Vamos deixar cair no colo dele o jogador que ele quer, vamos deixar o jogador que o Eagles precisa sobrar pra eles. É assim que o Eagles trabalha. É assim que o Eagles trabalha. Cara, se reúnem. Zoeiras à parte. Sabe por que o Howie Roseman é foda? Ele faz o óbvio. Ele não inventa. Ele vira e fala assim, o que é melhor pro meu time? É um edge rusher. Pum, vou pegar um aqui. Ah, sobrou um edge rusher aqui.
Pô, Howie, a gente tem 3 bons edge rushers. Tu vai pegar um quarto? Vou. Por quê? Porque ele é o melhor jogador no board. Ele é o melhor jogador no board, então eu vou escolher o cara aqui. Howie, você tem 87 pass rushers. Você vai escolher esse cara aqui de novo? Vou. Por quê? Porque ele é o melhor jogador do board. O Howie não faz o difícil, cara. Ele pega o fácil e faz o simples, cara. Você já viu aquele meme? Isso foi com Jalen Reagor, ok? Aí, tá Que vendo? ele deixou Justin Mas ele Jefferson caprichou também. Caprichou. Ele caprichou E pegou também. o Jalen Caralho, se fosse Justin Jefferson nesse time, era papo de não assistir a temporada, pô. Era papo de eu ligar a TV só no final de semana de fevereiro e falar, é Eagles contra quem? Tá ligado? Porque, pô... A última vez que ele fez, ele caprichou também. Caprichou. Ele fez bonito. Mas assim, Mas, ó, antes... ele, Pepe, é igual aquele meme do cara na lanchonete. Tu já viu esse meme da porrada comendo na lanchonete? O cara só jantando, o cara no fundo, comendo aqui tranquilo. jantando com um sanduíche no alto. E a assim, porrada e estancando. Vai estar Giants, Cowboys Vai. e todo mundo trocando soco. E ele de braço cruzado, assim, braço esperando cruzado. assim, tipo... Mas, ó, vou passar aqui, então, Resolvam-se. os jogadores que os Eagles perderam pra essa temporada, tá? Perderam Darius Slay, foi cortado, né? Mas perderam Darius Slay. Kenny Pickett, trocado por Cleveland. Chauncey Gardner-Johnson. A mãozinha. Chauncey Gardner-Johnson, trocado pro Houston Texans. Isaiah Rodgers. Milton Williams, grande perda, né? Vai pro New England Patriots. Josh Sweat também, sai pro Carolina Panthers. Oren Burks. Mekhi Becton, sai pro Chargers. Paris Campbell e o Brandon Graham, que aposentou. Né? Brandon Graham finalmente se aposenta, mas aposenta com o anel, tá? Nomes que chegaram. Sam Howell. A gente tá gravando no domingo, chegou hoje, trocado hoje para o Philadelphia Eagles, do Minnesota Vikings. A.J. Dillon, Azeez Ojulari, Joshua Uche, Adoree Jackson, Jacorian Bennett. No draft escolheram o Jahad Campbell, da primeira rodada, Andre Mabuka, Ty Robinson, Mac Williams, Smail Mondon, Drew Kendall, Kyle McCord, quarterback de Syracuse, Miles Hinton, Cameron Williams e Antoine Powell Ryland. Mas a grande perda, mesmo, do Eagles não é um jogador, é um técnico. E é o offensive coordinator Kellen Moore, que virou o head coach do New Orleans Saints, Lucas Abrantes, que está aqui gravando com a gente hoje. Eu falei que eu não tenho time. Você segue nessa insistência que eu sou Saints. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fui olhando, claro que tem perdas importantes nesse elenco, é óbvio que tem. Mas poucas vezes a gente viu na história da NFL um time que foi campeão perder tão pouco no elenco pro ano seguinte. Porque mesmo que sejam peças importantes, mesmo que sejam peças que você olha e eles estão reforçando bem os outros times, o que já tinha no elenco pra repor, ou o que já tinha no elenco pra fazer rotação, era de altíssima qualidade. Então, em termos de perda de qualidade em campo mesmo, eu, pelo menos, não achei tanta, tá? Pra mim, eu tô olhando e falando assim, cara, gente, é basicamente o mesmo time, salve, assim, alguns detalhes, mas é basicamente o mesmo time. E aí, cara, eu pergunto, cara, com essa perda do Kellen Moore, e aí eu pergunto pra Jaque mesmo, já que a gente tá aproveitando agora, é o momento torcedor. Pra você, qual é o ponto nesse time do Eagles? Pode ser jogador, pode ser uma unidade, pode ser um técnico, o que quer que seja. Qual é o ponto que pra você olha e fala assim... Porque, cara, hoje o Eagles é dos, se não o favorito pra ser campeão. A gente tem que ser, sendo bem sincero, dos favoritos. Top 3 favoritos no mínimo. Do time inteiro, qual é o jogador, qual é a unidade, qual é a parte da comissão técnica que você olha e fala, se for pra ter um problema, se for pra ter algo que vai acabar com nossas chances de um bicampeonato em sequência, vai ser aqui. Tem alguma parte do time pra você que grita isso ou tá difícil de encontrar? Olha, eu sempre tenho problemas com a secundária do Philadelphia Eagles e esse ano não é tão diferente. Apesar de que nós ainda temos o único cornerback branco que é maravilhoso. Respeitem o meu Riley Moss. Respeitem o meu Riley Moss. Respeitem o meu Riley Moss. Peraí. Vamos aí. Ele não se respeita. Não fez. E ele não tem uma camisa, ele não tem uma camisa Exciting Whites. Ele não tem uma camisa E não Exciting só assim, Whites. ele não se respeita porque ele joga de manga, Pepe. Ele joga de manga, isso me revolta, porque ele joga de manga ele e tinha luva. que falar, eu sou corner branco, me ataquem. Mas ele joga de manga pra tentar esconder que ele é corner branco. A coragem que o Cooper Dedin tem de se... E o swag que o Cooper Dedin tem. E o swag que o Cooper Dedin tem. Vamos completar, por favor. Ele tem o molho, ele tem o molho. Apesar da gente ter a dupla
maravilhosa, porque não é só o Cooper DeJean, né, a gente também tem o outro menino lá que garante muito. Eu acho que essa rotatividade talvez demore um pouquinho para encaixar, porque, de novo, a gente perdeu o Darius Slay, a gente perdeu o Sim. Gardner Johnson, que era uma galera que, querendo ou não, você já tem ali alguma sintonia. Só que talvez eu estivesse um pouco mais preocupada se tivesse saído o Vic Fangio ao invés do Kellen Moore. Porra, é isso que é isso, entendeu? É isso, Entendeu? cara. Vic fucking Fangio, cara. Vic fucking Vic Fangio. Fangio ainda é o coordenador defensivo dessa equipe, então eu acho que há sim alguns buracos para serem tampados. A gente perdeu também os linebackers ali, que talvez Sim. a gente tenha que ter ali um novo entendimento. Só que você tem o Vic Fangio como coordenador. O Patulo, ele me preocuparia mais se ele já não fizesse parte da própria equipe. Pois Se é. ele não tivesse só ascendido ao cargo depois da saída do Kellen Moore. Não é um cara que está vindo de fora, que não entende qual foi a metodologia, qual foi o caminho traçado pelo Philadelphia Eagles para conseguir o resultado que conseguiu no ano passado. Então, por você ter ali aquele trabalho já conhecia, ele já é de dentro da equipe, me preocupa muito menos. E Então, perdão, assim, até te cortar já, que ele é o passing game coordinator do Eagles desde 2021, né? é Isso é fundamental. Esse é um detalhe. Ele não só tá na comissão técnica, ele é o passing game coordinator. E foi o associate head coach ano passado. Então é importante ressaltar isso. Exatamente. Então, e a gente sabe, né, que o Nick Sirianni tem mais essa vertente dele de ataque, em muitas questões de ataque ele tá ali se envolvendo e se metendo. E ano passado, o coordenador ofensivo, né, que foi ascendeu a coordenador ofensivo esse ano, já era o assistente do próprio Nick Sirianni. Então, assim, eu não acho que haja muitos problemas na questão do ataque. Obviamente que, né, a gente tem Saquon Barkley, temos talvez um dos melhores grupos de recebedores da liga, a gente tem o Goddard, que é muito bom. A nossa linha ofensiva, que era uma grande interrogação no ano passado, depois da saída do Jason Kelce, Firmou se demais. mostrou mais do que suficiente para ajudar o running back a fazer mais de 2.000 jardas na temporada, né, o Saquon Barkley, e não revira o olhinho não, que eu tô vendo, hein, ô Abrantes, tô vendo aqui, ó. Então, eu acho Ele tá que assim. Not me. se tiver algum problema, vai ser ali nos DBs, Tá. secundária, para se adaptar, principalmente para essa galera que saiu e para a galera que está chegando agora. Trincheira, eu tô tranquila, porque é aquele negócio que você falou do Howie Roseman. Desde aquele erro que eu xinguei muito ele nunca mais errou, e Philadelphia Eagles é uma equipe de valor a trincheiras. Acabou. É isso. É onde se ganha o Se o jogo, né? É melhor onde se ganha o jogo, cara, cara. Você tem se um o melhor time. cara, Você tem um time que só precisa de 4 jogadores pra pressionar o quarterback adversário. Não tem, cara, não tem o que fazer, cara. A gente viu o Super Bowl. Galera, vocês viram o Super Bowl. Só precisou de 4 jogadores pra acabar com a vida do Patrick Mahomes. Precisa de 4 caras. E aí os outros 7 ficam ocupando espaço, zonas, no caso, né? Ocupando as zonas pra evitar passe. Fica muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Abrante, você vê por aí também ou tem alguma opinião diferente? Eu tava. Quando a Jack falava, eu tava dando uma olhada aqui no tava elenco do procurando Eagles, né? quem? Tava procurando. Tava procurando. Tava olhando aqui o elenco do Eagles, tentando achar um cenário em que, as coisas não. Tipo assim. De novo, para tentar essa inversão de valores, poxa, vamos ver um cenário em que as coisas deem errado para ver se. Assim, eu vou te confessar que eu falhei nesse exercício, cara. Eu tava. Eu não concordo. Eu vou ousar dizer que eu não concordo com a Jaque nem com a secundária, assim. Eu acho que no máximo a rotação até, mas você tem ainda o Adoree Jackson chegando ali que não é o Adoree Jackson de alguns anos atrás, Sim, mas sim. que vai somar ali como um complemento. Você tem Ele é o Quillian corner, Mitchell, você ele é o tem. corner 4 nesse momento. Corner 4, pra você ter uma Você ideia. tem. O Mitchell, você tem o Sidney Gardner Johnson, não tem mais, gente. Tem É, o meu branquinho. Então, assim,
Eu sei que a profundidade ainda existe, mas é uma profundidade que ainda não foi testada, você entende? Perfeito, perfeito. Perfeito, isso é perfeito. É porque, assim, ainda assim, se for olhar o que não foi testado, eles escolhem jogadores que eu gosto. Você olha pro banco. Esses caras deixaram. Olha só, Pepe, Pepe, eu vou parar pra falar pra você. Deixaram o Gerard Campbell chegar no Eagles. Cara, e é Deixaram revoltante, o moleque. É Gerard revoltante, Campbell cara. chegar no Quer dizer, não, eu Eagles. vou falar revoltante Deixa. porque não é mais nem na minha conferência esse problema, tá? Esse problema é de vocês aí que são da NFC. Eu sou da Deixaram. AFC, o problema é de vocês. Eu não vou me revoltar com isso, não. NFC eu só tenho que me preocupar no último jogo do ano. Então vocês se preocupem aí com o Eagles. Que Eagles, pra mim, torcedor de time da AFC, só vira problema quando chega Super Bowl. É isso. É Pô, isso. mas olha só, vocês Deixaram. estão sendo injustos com o esforço do Howie Roseman. Ele deu um trade-up De acordar. Ele deu um trade-up de De uma posição. acordar. De pra pegar o acordar Gerard na Campbell, posição tá? 32. É muito difícil, tá? Você dormindo ali, é 31 posições e ele lá deitadão. Aí alguém E aí- tocou que ele é 32, ele não sei o quê. Não tem como, cara. Ah, Pepe, Brunch, tipo, a parada é é. surreal, O é único surreal. cenário. É um timaço, cara. O único cenário em que eu vejo. It's É, beautiful. o E Eagles assim, sendo... não só um timaço, but it's fucking beautiful, cara. Tipo, ver é que é um estilo de ataque totalmente diferente. A defesa do Vic Fangio, eu sou suspeito pra falar. Cara, ver tape do Eagles, it's fucking beautiful, cara. Beautiful. É diferente, mano. Diferente. Assim, qual que é a parada? O único cenário. Vamos lá, eu vou falar aqui Uh-oh. a tal da. Eu vou falar a parte difícil. Lá vem ok? lá vem o corte, é isso? Lá vem o corte? Não, Try me. isso não é uma novidade. Mas já é conhecido. Já foi conversado com o Dona Jaque. Saindo do jogo do Botafogo, inclusive. Botafogo Internacional 2023. Eu lembro desse dia. Eu não sou o maior fã de Jalen Hurts do universo e eu não escondo isso de ninguém. Tá ligado? Eu não sou negacionista quanto à capacidade dele como jogador, quanto à capacidade dele de vencer, quanto à resiliência, história dele no draft, na NFL, etc. Eu acho que você ser negacionista quanto a isso já vira aquele ponto que vira perseguição ou idiotice, sabe? Perfeito. Mas se a gente for entrar num nível de análise de preferência, eu não sou o maior fã do universo de Jalen Hurts em si. Dito isso, olhando para esse time, o único lugar que eu vejo em que esse time não chega no Super Bowl novamente, ou não chega no mínimo, sei lá, no final de conferência, atinge o teto, sabe? Atinge o ápice da competitividade e da NFC. É se ele for literalmente superado. Sabe? É super. É uma coisa que parece meio óbvia quando ela é dita em voz alta, mas é assim: existem maneiras de você perder. Você pode perder porque você tá num mau dia, você tem buracos, e outros adversários souberam explorar esse buraco. Lá ele. Outros adversários souberam explorar esses buracos de maneira que, tipo assim, beleza, prejudicou o seu time, etc. e tudo mais. O Philadelphia Eagles, ele tá num lugar tão completo em que a única maneira que eu consigo enxergar eles sendo superados é se eles forem outplayed e outcoached também num jogo. Tipo assim, olha, cara, aconteceu um jogo. Que é muito difícil. O que é muito difícil também. Muito difícil. O que é muito difícil. O que é muito mas difícil. aí eu vou trazer uma informação boa para vocês aí que estão falando que Philadelphia Eagles está muito, muito, muito acima, é que se o Giants tem o calendário mais difícil, o Eagles tem o quarto. O Eagles tem difícil. um calendário difícil também. E aí, Jaque, eu vou aproveitar essa sua deixa pelo seguinte. Parte do que a gente tem feito aqui no programa é quando tem um torcedor presente, a gente vai palpitar o schedule inteiro da temporada. Tá bom? A gente vai palpitar o schedule inteiro. Escolheu o time pra mim também, Pepe. Qual time que eu tô representando? Não, agora, infelizmente, passou. Infelizmente, aí eu não vou fazer o torcedor sofrer com as suas decisões. Não vou fazer. Olha só, quando o Lucas mandou tava começando ali a falar de Jalen Hurts, eu já tava pronta já pra vir. Bonita, tá? Mas uma coisa, você viu o Tanner McKee jogando contra a defesa titular do Cincinnati Bengals na pré-temporada? Cara, a defesa do Bengals é uma coisa tenebrosa também, meu Deus do céu. Mas o Tanner McKee, nosso brasileiro. Nosso brasileiro. Então, assim, se o Hurts... Cara, é porque é isso, gente. Eu não vou entrar nesse lance de quarterback de sistema. Mas ele ganhou, ele foi Super Bowl MVP, Jaque. Pra
funcionar. E Super não Bowl só MVP. ele, como qualquer outro. Super Bowl MVP, Entendeu? já. Que ninguém roda esse sistema do Eagles melhor que ele. Esse é o ponto que eu sempre defendo. Eu falo assim, cara, se você me falar quem que eu acho que são os top 5 QBs da liga, ponto, eu não incluiria o Hurts. Agora, se você me falar, pega o ataque do Eagles, quem você escolhe no mundo pra rodar esse ataque, eu falo, se você não escolher o Jalen Hurts, você é maluco. Maluco. Eu acho, porque eu acho que, assim, levando em consideração isso que você falou de como ele roda, É não sistema, estamos e eu falando não acho esse negócio do sistema uma talento. ofensa. Eu acho que faz parte do eu também jogador. não acho uma ofensa. Faz parte do Não. jogador. Entendeu? Eu também não gosto disso. Mas eu reconheço que, assim, por exemplo, quando você falou de top 5, pra mim ele tá no meu top 5, mas ele é o 5º. Ele nunca vai estar na frente de Joey Naqueles Burrow, 4 Josh não. Do Allen, top 4 não tem Patrick como. Mahomes e Lamar Jackson. Do top 4 não tem como. Do top 4 é impossível. Top 4 não É tem impossível. como. Mas aí você não colocar Jalen Hurts, que sustentou um time, que levou o time do jeito que foi para o Super Bowl, que fez com que esse time girasse também. Ah, mas tinha o Saquon Barkley. É óbvio que tinha, mas o Giants também teve e não teve essa efetividade toda. E não fez nada. Não Isso é um fez excelente ponto, excelente ponto. Entendeu? Excelente É ponto. isso. Então, por isso que eu não consigo tirar ele dali ainda, porque pra mim é o seguinte, um cara que chega ao Super Bowl e faz o que ele faz... Faz o que fez também, que pesa pra cacete, né, sabe? cara? É difícil não falar, mas vamos lá, vamos pro Vamos nosso lá. teste. Ó, eu vou passar aqui, tá? A temporada do Philadelphia Eagles, e a gente vai descobrir aqui no final qual que é o palpite da Jaque pro ano do seu queridíssimo Birds, beleza? Semana 1 em casa, Sunday Night Football na quinta-feira à noite para abrir a temporada em casa, dia 4 de setembro, contra o Dallas Cowboys. Vitória. Na semana 2, vai para Kansas City num Super Bowl rematch. Vai para Kansas? Vai pra acho Kansas. que pode ser aí, eu acho que aí pode ser o primeiro susto, mas eu acho que leva. Beleza. Vai ser aquele jogo que vai testar. Esse jogo vai ser duro. Semana 3, em casa, recebe o Los Angeles Rams. Ganha. 3-0 indo pra semana 4, vai para Tampa Bay enfrentar Baker Mayfield. É a cara de perder. É a cara da derrota, né? Eu tava imaginando. Eu te conheço, cara. Eu tava assim, a Jaque vai falar que é derrota esse aqui. Semana 5 em casa contra o Denver Broncos. Tem altitude Eagles. Essa aí pode botar a vitória do Eagles tranquilamente, tá? Thursday Night Football em New York contra o New York Football Giants. Só se o Russell Wilson incorporar aquele Wilson lá do Super Bowl que ele ganhou, que é capaz de ganhar esse jogo aí dos Eagles. Fora isso, esquece. Ou vai dar Eagles fácil. 5-1, semana 7, fora de casa contra o Minnesota Vikings. Ai, gente, eu tô muito clubista. Não tá nada. O time foi 14. Já que o time foi 14-3 e é o atual campeão. Não tem nada. Tá 5-1, nada clubista, pô. Zero. Eu posso só gerar uma dúvida antes que a gente prossiga, porque você sabe contra quem é o primeiro jogo do Chiefs? O Chiefs joga aqui contra quem na primeira semana? Contra o Chargers. O Chargers. Sim. E a Jaque botou eles perdendo na segunda semana. Sim. Você tá me dizendo que você tá me dizendo que o Mahomes pode começar 0-2 a temporada de verdade, é isso mesmo? Essa é a previsão que tá sendo tida aqui? Que as chances do Mahomes começar a temporada 0-2, elas são reais, eles oficiais? Eles vendem uma viagem longa da América do Sul pra voltar, cansativo. Eu só joguei no ar. Porque quando a gente falou assim, eu falei, que eles pegam na semana? Não, calma, eles pegam o Chargers. Calma aí, rapaz. Mas a gente tem que ver. Mas ó, vamos lá, semana 7. Semana 7 fora de casa contra o Vikings. Ai, vai dar Eagles. 6-1 indo pra semana 8 antes do bye, recebe o New York Giants. Eagles. 7-1, eles vão pro bye e descansam na volta Monday Night Football em Green Bay. Perde. A segunda derrota da temporada, semana... Na semana 10 já tá em outubro, novembro, já né? Tá em novembro. E aí na semana 11 é dia 16... Já tá frio. Perde. Semana 11, dia 16 de novembro, é Sunday Night Football em casa contra o Detroit Lions. Cacete, esse jogo tem potencial para ser o jogaço vai ser um puta jogaço mesmo. Aí. Vai ser. Porque eu acho que esse jogo aí é um potencial perdível, mas eu acho que o fato de se perder pro Packers na semana anterior, talvez você não vê uma derrota em sequência, né?
Não vejo uma derrota em sequência. Tranquilo. Não em casa. 8-2 indo pra semana 12. Viaja para Dallas. Viaja para Jerry World. Não. Vai daí, Igor. Contra a Cowboys não vai esperar, gente. Eu gostei do... Não. Semana 13. Semana 13. Jogo de Black Friday em casa contra o Chicago Bears. Ganha. 10-2. 10-2 indo pra semana 14. Monday Night Football em Los Angeles contra o Chargers. Vamos lá? Eu acho que perde pro Chargers. Olha só. Interessante essa, hein? Então, O 10-3. Chargers batendo os 2 campeões do Super Bowl, tá? Olha Pode só. botar aí. 10-3 em casa na semana 15 contra o Raiders. Os 2 participantes, né? Pô, ganha. 11-3 indo pra semana 16 fora de casa contra o Commanders. Perde. Rapaz, 11-4 na semana 17 fora de casa contra o Buffalo Bills. Meu Deus. Difícil. Olha só. Olha a situação. Não tá, cara, o pessoal tá achando que a vida do Eagles tá fácil. Não tá fácil, cara. Não tá fácil. Então, cara, vai estar um friaca. Vai Já estar viu uma que coisa de friaca estar da de novo? porra, Não cara. vai. Dia 28 de dezembro em Buffalo vai estar um frio da porra, cara. Cara, acho que eu já Coloca tenho o meu dia, Eagles. eu tenho o dia favorito do ano já, que vai ser esse dia aí, irmão. Esse dia vai ser bola brabo. de neve voando. Vai. Vai ser bola de Vai neve ser muito voando pra irado. todo lado. Vai ser o Ih, snowball do ano, tu vai Vai. ver só. Cara, eu acho que o Eagles ganha esse jogo. Upset time. Então, e aí, pra fechar a temporada regular, o Eagles chegando 12-4 em casa contra o Washington Commanders. Aí vence a segunda dos amiguinhos, né? Então, Porque já perdeu. para Jaque Lima, o Philadelphia Eagles fecha a temporada regular 13-4, uma derrotinha a mais que o ano passado. E qual é o teto para esse Eagles no playoffs, Jaque? Ô, meu filho, o campeonato tá aí, olha só. Nunca fui contra a dinastia na NFL. Se você achou isso aí em algum lugar que eu já falei isso, é mentira. Aquela Jaqueline é completamente maluca. Tá? É dinastia do Patriots, dinastia do Chiefs. Aquela lá, não... agora dinastia do Philadelphia Eagles, meu filho, eu tô pronta. Pode mandar que eu tô pronta. É isso. pode vir quem quiser, então. Pode vir quem quiser do outro lado. Esse é o pique. Pode. Meus amigos e minhas amigas aqui do Ponto a Ponto, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais um programinha aqui de NFL Preview para a temporada 2025. Vocês me conhecem, o Pedro Pinto aqui à esquerda, Lucas Abrantes. Muito obrigado pela presença de Jaque Lima, nossa queridíssima amiga, não só de trabalho, mas queridíssima amiga da vida pessoal também. Já estão... Tanto no pessoal tanto no pessoal quanto na... como a gente já falou no início, as suas redes sociais onde pode encontrar a Jaque tá na descrição do vídeo, mas fala aí pra galera, já que tá aqui no final, fala pra eles onde te encontrar. @Jaqueline SML no Instagram, @a Jaqueline Lima no X e também no TikTok, que eu vou Eu ceder. tenho que começar a usar também, eu cedi TikTok. também, vou começar a usar, cara. Eu não queria, mas... A gente precisa tirar essa coisa de millennium da gente. Precisa, tem que Precisa entender a geração Z. geração Z. Tem que entender. Exatamente, não tem como. A gente tem que ser Então, cool, segue lá. tem que ser cringe pra caralho. Galera, é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário. Pode falar aqui. Fulano, você falou merda. Pode falar. A gente já falou muita merda, a gente vai falar mais ainda. A gente quer saber quais que pra vocês foram merda. Então é isso, tamo junto. E até a próxima aqui no Ponto a Ponto. Valeu.